Você já se pegou navegando sem rumo pelo feed do seu celular, deslizando o dedo em busca de algum estímulo que aliviasse a tensão íntima, aquele desejo impessoal que te assalta, mesmo quando você não queria pensar nisso? Em pleno século XXI, a sexualidade virou mercadoria que despenca em sua tela a qualquer momento. Apps de encontros pipocando notificações, vídeos que buscam atiçar o impulso reprodutivo em cada segundo, publicidade que associa prazer a consumo de bens e serviços. Raros são os instantes em que sua mente não é invadida por estímulos que, ao fim, geram apenas náuseas emocionais ou frustrações silenciosas. Guiados pela sabedoria socrática, entenderemos por que essa dessexualização é urgente e, sobretudo, como caminhar em direção a ela. Prepare-se para questionar seus pensamentos mais íntimos, para confrontar o desejo que se mascara como necessidade e descobrir como o verdadeiro poder da mente só floresce quando a sexualidade deixa de ser um tirano invisível, conduzindo cada ato, cada escolha e cada pensamento seu. A jornada começa com uma pergunta simples, mas devastadora. Até que ponto a sexualidade que habita seu pensamento é realmente sua? Sócrates não separava corpo e mente em compartimentos estanques. Para ele, a formação grega não era apenas educação intelectual ou moral, era a formação de todo o ser humano, abrangendo também as paixões. O desenrolar de seu próprio método dialético tinha como pano de fundo o esforço de aquietar o desejo bruto, examinar as motivações profundas por trás de cada fantasia, de cada impulso. Se você deseja ser livre, dizia ele, deve primeiro domar aquilo que mais te escraviza. E a sexualidade, quando não governada pela razão, pode se tornar a corrente mais feroz que prende o espírito. Assim, nossa missão hoje é entender como a mente é invadida, onde o impulso se multiplica e se reproduz sem controle. E por que somente ao dessexualizar a mente, podemos acessar um campo de serenidade e criatividade inexplorado. Você pode pensar, mas sexualidade sempre fez parte da vida, não? Como posso simplesmente tirá-la do meu pensamento? A resposta socrática estaria em questionar essa própria suposição. Em vez de aceitar como natural que nossos pensamentos embarquem imediatamente em sentidos eróticos diante de estímulos triviais, é preciso serenar o tumulto mental. Sócrates jamais pregou a negação da carne como punição, mas como disciplina. Só absorvendo cada sensação, cada fantasia, sem julgamento, podemos perceber até que ponto ela participa de nossa identidade. A mente dessexualizada não é aquela que despreza o sexo, mas aquela que o coloca no contexto exato, livre de intoxicações midiáticas, livre da tirania do instinto que tudo justifica. É a mente que encara a energia erótica como uma centelha que pode ser transformada em zênite criativo, quando não se deixa aprisionar pela repetição mecânica de estímulos digitais. Imagine por um instante a sua rotina. Acorda e talvez antes de abrir os olhos, surge aquela urgência de verificar notificações que custam a minguar se não são relacionadas a impulsos de desejo imediato. Seja por uma rede social que instiga carícias virtuais, seja por um site que tenta convencê-lo de que o prazer sexual é sempre urgente como uma centelha de fogo que, se não for alimentada, se apaga. Mesmo na aula ou no trabalho, basta uma imagem rápida, uma propaganda sutil, para que um pensamento sexual invada a consciência e tire o foco de qualquer outra questão. Sócrates gostaria de perguntar: esse domínio do impulso é seu ou de quem programou a propaganda? A mente moderna, saturada de informação e estímulos eróticos, passa a viver numa espécie de automação instintiva. Para recuperar a liberdade, é preciso retornar ao começo. Examinar cada pensamento, perguntar-se: por que isso se insinua agora? E notar se há um hábito previamente cultivado que lhe faz reagir antes de pensar. Em Platão, discípulo de Sócrates, encontramos ecos desse cuidado com a sexualidade. A paixão platônica, que muitos demonizam, não era falta de desejo, mas o esforço de sublimar esse impulso em busca da forma perfeita do belo e do bem. A mente dessexualizada, então, não seria uma mente assexuada,
mas uma mente que transforma o pulsar erótico em admiração filosófica, em criação artística ou em busca de virtude. Quando Platão, no Banquete, destaca o Eros que impulsiona o espírito a contemplar o divino, ele sinaliza uma via de transcendência. O desejo carnal, quando purificado, nos torna capazes de perceber qualidades superiores. Seguindo essa linha socrática platônica, a dessexualização da mente consiste, portanto, em perguntar-se: esse impulso de satisfação física será a única forma de saciar meu anseio, ou existe uma sede de beleza, de harmonia, de bem mais profunda? Dessa tensão, nasce a chance de elevar o olhar para horizontes que ultrapassam a carne e se alçam à plenitude da inteligência. Porém, para romper a sujeição instintiva, precisamos de práticas concretas que Sócrates ou seus seguidores poderiam chamar de disciplinas filosóficas. A primeira delas é a atenção plena ao próprio pensamento. Não basta resistir ao impulso, pois a resistência pura apenas o fortalece como uma mola comprimida. É preciso acolher a centelha da excitação sem agir, observá-la fluir, examinar a origem. Foi um flash de memória? Um reflexo de um estímulo externo? Uma fissura de tédio profundo? Quando você nomeia o que surge, isto é uma simples recordação de algo que vi ontem. Começa a perceber que atrasar a reação em poucos segundos já reduz o ímpeto. Sócrates falaria do logos que surge quando a mente se demite de reagir por instinto e passa a perguntar a si mesma: o que sou eu, que este impulso me domina? Esse simples questionamento, que pressupõe a presença do pensamento antes da ação, é a base para a dessexualização. Interrompe o fluxo automático. A segunda disciplina socrática seria o diálogo interno estruturado. Em vez de apenas observar, você anota num caderno o surgimento do desejo. Senti necessidade de ver conteúdo erótico no celular. Motivo: tédio no trabalho. E ao lado, questiona: por que o tédio leva imediatamente a esse vício de olhar para imagens sensuais? Essa é a incongruência que preciso entender. Escrever como fazia Sócrates em forma de diálogos, mesmo em silêncio, fortalece a razão, pois estrutura o fluxo caótico de lembranças e impulsos. A mente, que antes se via passando da vontade, passa a ter um interlocutor, o eu crítico que investiga a si mesmo. Ao fazê-lo várias vezes ao dia, a frequência de impulsos automáticos cai, pois a mente começa a se acostumar a essa terceira instância, o chamamento à reflexão, antes do clique compulsivo. Mas há algo que Sócrates insistia em destacar. O autoconhecimento é acompanhado pela virtude. Ele acreditava na formação de um caráter que não se deixava seduzir pelas aparências. Se a mente está constantemente seduzida pelos estandartes do desejo erótico, roupas provocantes, rostos digitais hipersexuados, imagens que prometem prazer imediato, então, a educação socrática seria treinar-se para valorizar o que está além da sombra sensual. Um diálogo profundo, uma ideia bela, um princípio moral que norteie a vida. A dessexualização da mente, nesse sentido, se faz pela transformação do foco de valor. Passa-se de o que me traz sensação de prazer efêmero para o que me eleva ao encontro da verdade e do bem maior. É a diferença entre viver em busca de prazer e viver em missão de propósito. O terceiro passo, igualmente socrático, seria cultivar a contemplação solitária. Você talvez pense que solidão é baixe convicções arcaicas, mas para Sócrates, esse era o território em que a vontade se enfrenta. Em meio à algaravia das redes sociais, ao tumulto das notícias que convocam seu olhar e ao rebuliço de estímulos eróticos, você precisa encontrar um espaço silencioso, um parque, um quarto simples, um canto de biblioteca, e ali sentar-se sem nada para assistir, sem música, sem celular. É a oportunidade de observar o corpo e a mente juntos, como se fossem estranhos convivendo em vila alheia. A cada respiração, note as sensações que emergem, os batimentos do coração, a leve tensão muscular, a vontade latente que se desprende. Se algo surgir no campo mental que evoque desejo, apenas anote mentalmente: ei, aí está o ímpeto, mas posso deixá-lo passar.
A força de vontade não vai surgir do esforço de negar, mas do exercício de deixar que a mente pense em si mesma, sem reações instintivas. Você pode pensar que isso é dramático, que não tem tempo para essa retirada contemplativa. Mas saiba que Sócrates passava horas no Areópago, conversando com eles mesmos, abordando a própria alma. A vida moderna, paradoxalmente, nos coloca mais presos ao corpo e às exigências sensoriais do que em qualquer outra época da história. Há uma hiperestimulação constante. Varejo que usa tecnologia para vender sensações. Entretenimento que manipula o cérebro para gerar dependência. Relacionamentos líquidos reduzidos a perfis que podem se descartar com um deslize. A contemplação solitária, então, surge como antídoto. Um treino para que a mente aprenda a desacelerar, a priorizar o que Sócrates chamava de bem interior. E nesse processo, o impulso sexual, que antes dominava, perde o terreno privilegiado, permitindo que a razão recupere o domínio. O quarto aspecto socrático é a sacralização da palavra. Para Sócrates, falar não era apenas emitir sons, era articular o pensamento para que ele se torne mundo. Quando você verbaliza um desejo imediato, seja sussurrando para si mesmo, seja num grupo de mensagens, você o alimenta, dá-lhe corpo. A dessexualização da mente passa também por usar a palavra para construir, não para destruir. Em vez de descrever com detalhes eróticos o que viu em imagens, você descreve o que aprendeu de valor, o que refletiu de bom. Se surgir um impulso de compartilhar, por exemplo, um meme sexual, pergunte-se: isso contribui para meu bem-estar ou apenas reforça a cadeia de estímulos que me escraviza? E ao optar pela primeira resposta, você corta o ciclo de retroalimentação. A palavra dói ou cura. E Sócrates via nela o instrumento supremo de transformação. Se é urgente falar, que seja para exprimir uma dúvida filosófica, não para alimentar a urgência do corpo. Há, ainda, um quinto ensinamento socrático: o relacionamento ético com o outro. A sexualidade, quando não regulada, tende a objetificar o outro. Reduz uma pessoa a um objeto de desejo, a um conjunto de estímulos sensoriais. Sócrates, ao conduzir diálogos, jamais permitia que as pessoas se tornassem coisas úteis para provar um argumento. Ele as respeitava como interlocutores. Transpondo isso para a vida moderna, dessexualizar a mente significa reencontrar a alteridade. Ver no outro não um corpo para estimular nem uma foto para passar o dedo, mas uma consciência que merece respeito e um ponto de vista que pode me ensinar. Quando paramos de enxergar nossos semelhantes como meros refúgios de impulso sexual, rompemos a corrente que alimenta a pornografia de algoritmos e desumanização. O outro deixa de ser um gatilho e passa a ser uma oportunidade de crescimento conjunto. A discussão filosófica acerca da sexualidade remonta ainda a Platão, que no Diálogo do Banquete apresenta Pausânias falando de dois tipos de amor: o amor comum, que busca o prazer físico, e o amor celestial, que busca a beleza da alma. Sócrates, ao ouvir essa distinção, sussurra uma mensagem poderosa: não deixe que a natureza do corpo te engane. O verdadeiro caminho consiste em amar a intensidade da alma que habita o outro. Assim, a mente dessexualizada é aquela que, ao sentir atração, logo pergunta: essa atração me empurra para apreciar o que há de virtuoso na pessoa, ou me reduz a um mero objeto de prazer barato? Quando você lança esse olhar, o impulso sexual não desaparece, mas perde o comando absoluto. A centelha da atração se converte em admiração ou em compaixão, em respeito ou em interesse genuíno pelo crescimento do outro. É esse redirecionamento que Sócrates valorizaria como educação da alma. A cada instante, fomos programados para ceder ao estímulo fácil. Uma propaganda que sugere a nudez perfeita, uma conversa que beira o obsceno, uma série que banaliza o erotismo como se fosse entretenimento descartável. Para desmontar isso, é preciso recusar a lógica do clique compulsivo. Quando o impulso vier, e ele virá com certeza, lembre-se do exemplo socrático. Primeiro, regule a respiração. Depois, observe o pensamento. Em seguida,
use a palavra para anotar o surgimento do desejo. Por fim, redirecione seu olhar para algo que valide a alma, como uma produção cultural que desafie sua mente, uma leitura de um trecho de Platão, um diálogo sincero com um amigo sobre as virtudes humanas. Com o tempo, esse protocolo interno se automatiza, e seu cérebro passa a ativar diariamente a modalidade autocrítica antes da resposta instintiva. Não basta, porém, criticar a sexualização moderna. É preciso elaborar cenários de ação que promovam uma cultura diferente. Em um nível macro, Sócrates encorajaria a criação de áreas de convivência que não sejam dominadas pela lógica da servidão erótica. Cafés onde não se toque em assuntos de sexo barato, bibliotecas em que se vejam cartazes de diálogos literários em vez de anúncios de encontros casuais. A escola, que hoje raramente aborda a educação sexual além da biologia, poderia incorporar práticas de reflexão filosófica sobre desejo, ética e respeito mútuo. Em ambientes de trabalho, o modelo de open office, que facilita um tipo de vigilância social, pode ser balanceado por momentos de silêncio coletivo, em que se estimula a reflexão individual. Em suma, cada espaço público e privado poderia incorporar, mesmo que minimamente, rituais de descompressão erótica, ou seja, de reencontro com a mente antes do reencontro com o corpo. Mas atenção, não se trata de criminalizar o desejo ou de buscar uma austeridade moralista. Sócrates jamais advogou a austeridade como fim em si. Ele pregava a moderação e o uso da razão para balizar o prazer. A mente dessexualizada, portanto, não é uma mente estéril, mas uma mente que compreende o prazer como um recurso passageiro, não como uma meta de vida. Imagine por um momento que cada desejo seja uma semente. Se você semeia impulsivamente a cada vento que passar, a terra interna se esgota e se torna árida. Mas se você entender que cada semente precisa de um solo fértil e que às vezes o melhor é não semear para deixar a terra descansar, aprenderá a escolher quais sementes realmente merecem germinar, sejam elas de amor, de amizade, de criação artística ou de contemplação intelectual. Quando você abraça essa filosofia, a vida adquire sentidos mais amplos. A confidência íntima não se resume a coordenadas eróticas transacionais, mas à partilha de ideias que ecoam na eternidade. O erotismo, em vez de reduzir o outro a um cômodo de prazer, passa a integrar-se a um diálogo sobre virtude, sobre justiça, sobre a condição humana. A sexualidade, dissolvida da zona de comando da mente, abre espaço para que o espírito toque o que Sócrates chamava de eudaimonia, a felicidade plena que brota não do prazer hedonista, mas da harmonia interna e da virtude bem vivida. Em relação ao futuro, a técnica e a biotecnologia anunciam inovações que podem intensificar ainda mais esse cenário de saturação erótica desenfreada. Realidades virtuais hiperrealistas, robôs programados para satisfazer impulsos, próteses sensoriais que prometem novas formas de prazer. A mente dessexualizada não deve abandonar a tecnologia, mas abordá-la com um olhar filosófico. Como posso usar esses recursos sem deixar que eles canalizem minha liberdade? De que modo posso manter minha autonomia quando a tecnologia tenta desenhar cada curva do meu desejo? Sócrates, se ressuscitasse para ver essas inovações, diria: o homem que não questiona a si mesmo diante de novas ferramentas será escravo delas. É esse espírito socrático que deve orientar nossas escolhas, mesmo em ambientes de alta tecnologia. Chegamos, enfim, ao contraste fundamental. Se você continuar sujeitando a mente aos estímulos compulsivos, aceitar que a sexualidade digital dite seus hábitos, pagará o preço de viver numa esfera de superficialidade permanente, emoções rasas, relacionamentos descartáveis, distrações que mascaram um vazio profundo. Se, ao contrário, cultivar uma mente que examina cada desejo, que pratica o diálogo interno, que valoriza a contemplação filosófica e que tem o corpo como aliado, mas não como juiz supremo, então descobrirá um campo de serenidade que poucos conhecem, onde a criatividade floresce, onde o afeto se torna gesto de respeito, onde a inteligência se expande livre de correntes instintivas. Em seus últimos diálogos, Sócrates afirmou que
A virtude é o único bem. Não se trata apenas de comportamentos corretos, mas de um estado interior que faz colheita de todas as partes da alma: razão, emoção, desejo, e as ordena segundo a verdade. A mente dessexualizada, ao exercer esse ordenamento, resgata o poder de criar valores, de construir significados, de viver plenamente. A tirania do estímulo sexual, se olhada com lucidez, revela-se um império de sombras que tenta soterrar a luz da razão. Mas a chama socrática continua acesa. Se és homem, pensa. Se após absorver esse conteúdo, seu coração pulsa com a urgência de examinar de fato cada impulso que o assalta, escreva nos comentários: eu me recuso a viver sob o jugo do impulso. Escolho a liberdade da razão. Ao digitar essa frase, você não apenas compartilha um mantra, você assume um compromisso público de iniciar a própria reeducação interior. Se inscrever no canal significa se unir a uma comunidade que valoriza o pensamento crítico, a virtude e a autonomia. Mas faça isso somente se estiver disposto a encarar seus próprios recantos sombrios, pois uma vez que a chama do exame de si mesmo se acende, não há mais volta para essa escuridão confortável. E lembre-se, em cada momento quando sentir o impulso de ceder ao estímulo erótico, pause e pergunte: como Sócrates faria? Por quê? Só dessa pausa nasce o lampejo que pode desarmar o tirano invisível e liberar a verdadeira arma do homem moderno. Uma mente livre de correntes, pronta para erguer-se na inteligência e no amor que transcende a carne.